Então, esse é o nosso grupo Gelux. Hoje são 8 de fevereiro e nós estamos estudando a Gnoses de João e hoje a gente inicia o estudo especificamente do hino de Jesus, que está publicado na segunda parte desse livro. Então, eu calculo que a gente vai utilizar, eu estou propondo que a gente utilize 3 reuniões para o estudo desse hino. Ele é bem pequenininho, mas existem outros materiais, além dos comentários que tem aqui, existem os comentários aqui, e existem outros livros também em português, além de vários em inglês, que também têm este hino e comentários a ele. E eu acredito, como ele é um hino realmente bem gnóstico mesmo, eu acredito que vocês vão se envolver bastante. A experiência que eu tenho tido é essa, né? Mas porque ele é muito tocante e ele traz à tona muitos detalhes que eu acho que a gente vai ter interesse em conversar, né? Então, eu preparei, vou apresentar o texto e alguns comentários do prefácio e da introdução a este material e vou ler o hino, né? E aí, nas próximas 2 reuniões, eu proponho que a gente entre mais nos comentários, né? E aí, quando a gente reler no dia 8, 15 e 22, no dia 22 de fevereiro, o hino, talvez ele mexa mais um pouquinho ainda com a gente, porque ele mexe. Bom, eu gosto muito dele. Aliás, a Laia já deu com a língua e disse que eu gosto. Então, estão me ouvindo bem? Ok? Tá, beleza. Deixa eu abrir o meu slide aqui. Peraí. Ok. Como sempre, eu vou virar isso para cá e vou querer que este slide abra. Então, esse é o slide de abertura do nosso grupo de sempre, tá? Não tem nada demais aqui. E pronto, estou enxergando vocês. E vamos lá. Muito bem. Eu vou começar chamando a atenção de que esse material, o hino de Jesus, ele está na segunda parte do livro, como eu propus a vocês, nós vamos começar pelo hino. E não é só porque aí a cruz de luz cai exatamente no período da Páscoa, mas também porque eu achei, pelo tipo de público que nós temos aqui, nesse grupo, quem somos, vai ser interessante a gente pegar um dos textos, depois voltar ao João e aí ir para o apócrifo. Eu acho que a gente vai ficar com uma base bem mais interessante. E ainda por cima, vamos estar estudando a Cruz de Luz exatamente no período da Páscoa. Eu acho que isso vai ser muito pertinente. Então, eu não sei se vocês viram, mas nas páginas 63 a 69 tem uma apresentação sobre os Atos de João. Jane, Atos de João, que Atos de João? Bom, acontece que esse hino de Jesus e o texto A Cruz de Luz, que é uma explicação que Jesus dá a João sobre o significado da chamada crucificação gnóstica, o significado gnóstico da crucificação, ele vem dentro, que a gente já falou, de um conjunto chamado Atos de João, que, na verdade, material de respeito no Atos de João só tem o hino e a Cruz de Luz. O resto é uma coletânea de mistureba de materiais, eu já li os Atos de João, e tem assim, tem material do tempo de João, mas tem muito material posterior a João e que está misturado ali. Tem inclusive material do século II misturado ali, personagens do século II misturados nos atos atribuídos a João e que não são de João. Então, eu só vou relembrar isso bem brevemente para a gente entender o contexto em que o hino de Jesus está. Quero agradecer a Alaia, que criou essas imagens via IA, né, para o nosso estudo de hoje. Tá? Só para a gente se colocar mais no clima, né, entrar mais no clima.
né? Então, é importante a gente entender que no tempo em que esses materiais, né, foram redigidos, e o Atos de João e o Evangelho de João são coincidentes em termos de produção, de linguagem e de tempo de apresentação, o hino de Jesus, né, e a cruz de luz, e o Evangelho de João, nesse período havia um material gnóstico circulando entre vários grupos, entre várias comunidades, né? E não era restritamente circulando, não estava restrito a, a material apenas anterior a essas publicações. Tinha vários outros materiais circulando. E isso a gente reconhece quando a gente estuda um pouco mais aquele período e os vários grupos de cristãos que se formaram. Então, não é à toa, quando a gente estuda a história de Paulo, que a gente vê Paulo visitando diferentes comunidades. Que comunidades eram essas? Eram comunidades derivadas dos essênios, eram comunidades derivadas dos ofitas, eram comunidades derivadas dos grupos que vinham se formando em torno dos ensinamentos deixados pelo mestre, né? Então, e é muito interessante de ver como várias dessas comunidades eram efetivamente derivadas dos terapeutas, que é o grupo dos essênios que vivia no Egito, e dos próprios essênios de Qumran. É bem interessante de estudar isso, a gente vai estar estudando isso mais para frente, né? Então, o Atos de João, esse conjunto de materiais, estão dentro dos chamados Atos Gnósticos, que foram organizados por Leucius, ou Leucis, no século I DC, e ele é contemporâneo, provavelmente um discípulo, de Filon Judeu, tá? Que é aquele judeu, helenista, filósofo, líder muito reconhecido, né? E possivelmente o Leucius viveu algum tempo em Alexandria, né? Segundo um autor que é bem utilizado pelo George Mead, né, no qual a gente se baseia bastante para esse material, porque o Mead, no início do século XX, ou seja, do século passado, ele reuniu o que ele encontrou de material sobre os gnósticos de uma forma geral, ele conseguiu juntar e deixou publicações para nós. Então, tem um texto grosso, não tem em português, chamado Viveu Jesus 100 anos a C. Tem um outro que é Fragmentos de uma Fé Esquecida. Esse Fragmentos de uma Fé Esquecida é uma joia preciosa, porque não havia a descoberta nem de Nag Hammadi, nem dos manuscritos do Mar Morto. Mas todo esse material que ele organiza, a gente consegue ter uma boa base para ler melhor Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto. E agora os textos maniqueus que estão aparecendo e apareceram bastante, né? Mas já tinha o Códice de Berlim, já tinha o Códice de Askew, que é Piste Sofia, e já tinha o Códice de Bruce, que é os livros de Eo e o Apocalipse sem título, que está para sair, tá? Então, ele usa bastante um autor chamado Zhang, né, que Zhang diz o seguinte: os atos, se referindo aos atos que Leucis reuniu, teriam sido reunidos quando os gnósticos ainda não eram considerados heréticos. Por quê? Porque essa divisão de que os seguidores de Jesus, alguns eram gnósticos, e, portanto, pela nascente igreja, que ainda não tinha, estava em formação, que é só no final do século II, né, que ela realmente começa a se estruturar. Então, não existia bispo, padre, essas coisas, não existia nada, né? Então, nessa época, no século I DC, quando os atos de João são, os atos gnósticos são reunidos, não é só o de João, né, tem de André, de Tomé, eles, esses textos e esses materiais não eram considerados heréticos. Heréticos, vamos relembrar, herético é chamado aqui, herético quer dizer que é aquele que fez uma escolha, teve o abuso de pensar por si próprio, né? Imagina se isso é possível. Pois é, naquela época, alguns resolveram não seguir o que
Um século depois, meados do século II, tá? O bispo Irineu, posteriormente bispo, né? Mas o Irineu de Lyon começa a construir essa igreja católica apostólica romana, né? E para isso, alguns materiais deveriam ser excluídos. O hino de Jesus, a cruz de luz, são dois dos materiais que são excluídos. Os materiais reunidos por Leucius eram exatamente também, porque eram a preservação do material escrito era uma coisa muito forte nesses grupos, felizmente, porque assim as coisas se preservaram para chegar até nós, em parte, pelo menos, né? Essa preocupação de manter esse material escrito fez com que houvessem essas reuniões desses códices, desses atos, que juntavam material derivado de antigos escritores que tinham valor para a tradição cristã derivada efetivamente de Jesus, ou assim pensavam esses autores. Então, os atos teriam sido reunidos quando os gnósticos ainda não eram considerados heréticos. Eles começam a ser considerados heréticos mais ou menos no tempo do Bardesanes, no início do século III DC. Tanto que, se vocês lerem o livro do Bardesanes, vocês vão ver que a gente mostra bem que na cidade hoje Sanliurfa, né, mas de Edessa, a tradição cristã que existia lá era a tradição trazida por Bardesanes, ou a tradição a qual Bardesanes se vinculava, que era agnóstica, e era a única que tinha, porque não havia essa divisão, mais ou menos no início do século III, começa a se criar essa distinção entre o que é válido e o que é espúrio, que vai ser chamado de apócrifo. Apócrifo quer dizer secreto, ou de herético. Herético quer dizer que foi escolhido por escolha esse ensinamento, então, que seja, né? Então, anteriores ao século 150 DC, não havia essa divisão entre heréticos e cristãos romanos, né? E isso antes da redação canônica do Quarto Evangelho, porque também o Quarto Evangelho, como os demais, foi ajustado, adaptado, como esses materiais sempre acontecem, né? Infelizmente. Então, o George Mead, tá? E aí eu coloquei a fotinho do livro, porque para estudar o hino de Jesus, ele também ajuda, e é mais uma opção, né? O Mead afirma não ter dúvida de que o hino estava presente nos círculos gnósticos anteriores à redação desse conjunto de textos, chamados Atos de João, que teria sido feita por Leucius. Vamos lembrar mais um detalhe. Leucius, no século I DC, ele reúne materiais que deram origem ao Evangelho, ao quarto Evangelho, é o Evangelho segundo João. Ele reuniu materiais que são, por exemplo, o hino, assim entendo, do que a gente tem acesso de informação. O hino e a cruz de luz, e existem autores que referem uma proximidade maior do material do hino de Jesus e da cruz de luz, mais próximos ao apócrifo de João, do que mesmo ao quarto evangelho, né? Então vai ser muito bacana a gente estudar tudo isso junto agora, ao longo desses próximos meses. Nietzsche, naquele livro que eu referi, Os Fragmentos de uma Fé Esquecida, diz o seguinte, que Clemente de Alexandria, do século II DC, o grande Clemente de Alexandria, conhecia essa coletânea dos Atos, ou seja, esse conjunto de atos já existia. As principais fontes que George Mead se utiliza e cita, né, para análise dos fragmentos gnósticos dos Atos, são os autores Lipsius, que tem um enorme trabalho sobre isso, o Zahn, que já foi citado, Bonnet, que traduz outros materiais também, o James, que eu acho que é um dos que mais o Mead se apoia, né, e Corsen. E todos eles são escritores do final do século XIX e do início do século XX, né. E destacando ainda que apenas parte do texto grego do hino, segundo o Mead, era conhecida antes da publicação por James, que publicou o hino de Jesus, uma publicação a gente tem, em Cambridge, em 1897. Então,
Mead se apoia principalmente no James e nesses outros estudiosos para publicar os livrinhos dele, digo livrinhos porque são pequenos, né? Em que aqui tem uma parte da publicação do Mead sobre o hino. E aqui temos outros materiais que o Mead escreveu e outros autores sobre o hino, né? Por isso que eu estou mostrando ambos. Mas ao longo dos séculos, esses Atos de João foram acrescentando detalhes, reescrevendo, ajustando, coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? E Laleman, que é um autor também bastante referido nessa área, refere que 1/3 dos Atos de João antigo foi perdido. E por que eu acho bem interessante referir isso? Porque há vários estudiosos daquele tempo que dizem que tinha passagens do quarto evangelho que estavam junto dentro desse material, que tinham passagens que lembram, que se referem ou que dão a impressão de serem do apócrifo de João e que eram dentro desse material, né? E só chegou pouca coisa gnóstica nos Atos de João até, não digo nem os nossos anos aqui, mas até o século VIII. Né? No século IV, então, Leucius é do século I DC. Tá? No século II DC, começa a formação da ICAR, da igreja. No século III DC, essas disputas vão ficando mais acirradas, e começa a haver essa divisão bem mais forte. E aí nós vamos começar os concílios, né? Século IV em diante, a gente vai ter concílios para definir o que seria ortodoxo e o que seria considerado não adequado para o estudo na igreja, né? Então, no século IV, há, segundo o Alberto escreve, né, um fantasioso Atos de João em Roma. João não foi a Roma com absoluta certeza, né? No século V, saiu um outro, o Atos de João de Procórios. Esse Atos de João de Procórios, esse foi bem mais conhecido, esse é bastante referido também, tá? Mas também está cheio de inserções. Os textos vão se modificando. No século VI, teve o do Pseudo Melito. Tudo isso vocês encontram com muito mais detalhes no livro, tá? Eu estou fazendo só um resumo aqui, né? Então, também foi conhecido os Atos de João, escritos, entre aspas, apresentados por Pseudo Melito. Em 787, no segundo Conselho de Nicéia, os Atos de João foram debatidos e foram arrumados, né? Então, mais acréscimos foram incluídos, né? E o texto ia ficando cada vez mais descaracterizado em relação ao como ele estava escrito, né? E, finalmente, um destaque importante, que eu botei a imagem aqui do lado, uma outra fonte, que é o Papyrus Kellis. Tem vários Papyrus Kellis. O Kellis I é um manuscrito mais antigo dos Atos de João e que foi descoberto no Egito. É o mais antigo manuscrito dos Atos de João que se tem descoberto no Egito. E, interessante, ele é um texto abreviado, ele é curto, o que faz sentido, porque imaginem como era difícil escrever, como era difícil ter copistas, como era difícil ter uma pena para escrever, ou a forma que fosse, né, carvão, tinta, etc., um papiro ou um couro, né? Então, assim, não era uma coisa simples. Então, e muita coisa era de memória, né? Então, os escritos tendiam a não ser muito longos, né? Então, é um texto abreviado e sem referência à instituição eclesiástica. No Atos de João, mais antigo que se tem, que é do papiro Kellis, não tem referência à igreja, enquanto que nos Atos de João, hoje mais usuais circulando, tem várias referências a uma igreja que não existia quando João existia, né? Nas passagens mais gnósticas, não existe referência à instituição eclesiástica. Então, terminando, nas seções B e C dos Atos, eles são, eu esqueci o número, quase 300 folhas, né? Nas
nas páginas da 87 a 105, existem essas duas joias, o hino e a cruz de luz, que constituem um único texto, a ser examinado separadamente, sem nenhuma relação com as imaginárias atividades de João na Ásia Menor. João não foi à Ásia Menor, a gente já comentou isso na reunião passada. E por que é um único texto? Porque a cruz de luz se refere ao hino, então ela está dando sequência, e porque existe uma introdução antes do hino, uma continuidade, a cruz tem um pouquinho mais do que o hino e a cruz de luz. É como se fosse um pedaço de texto que está enfiado ali no meio, que é o que tem de mais gnóstico no material. Segundo Laleman, novamente, esta parte possui elos com os escritos gnósticos. Por exemplo, a parte final, que são do primeiro livro de Eo. São 2 livros de Eo e o Apocalipse sem título. Esses 3 materiais fazem parte do Bruce Codex, que está sendo trabalhado aqui pelo Alberto e pela Laia, tá? Então, na parte final, tem um hino, tem uma canção e uma dança, um rito, que lembra muito esse hino, o chamado hino de Jesus, que é o hino dos Atos de João, né? Então, há uma semelhança muito grande e, interessantemente, na minha opinião, esse material, o primeiro e o segundo livro de Eo, são provavelmente um material de estudo, como a Laia me disse assim, Jesus disse para os discípulos, vão lá estudar os livros de Eo, e depois vem para a gente fazer a nossa reunião, e aí dá a reunião de Psicosofia, onde tem perguntas e respostas, né? E diz, o Laleman também, que partes dessas sessões foram usadas no livro dos Salmos dos Maniqueus, que é muito bonito. Para Carl Schmitt, o grande estudioso tradutor do século XIX para XX, do século XX, desculpa, editor em alemão do Tratado Gnóstico Psicosofia, com o qual nós estamos trabalhando também no momento, eu acho que até o ano que vem deve sair, o caráter mais gnóstico dos Atos de João está justamente presente no hino. O hino é uma exemplificação, é uma expressão do gnosticismo de Jesus numa prática teúrgica. E as relações do hino de Jesus com o Evangelho de João são claras, mas os autores referem que o hino e a cruz de luz foram mesmo influenciados pelo apócrifo de João. Então, percebem como está tudo amarrado? Tem o Evangelho, tem o apócrifo e tem o hino e a cruz no meio, como parte do chamado Atos de João. Mas o Atos de João é uma coletânea de um monte de coisa nada a ver, às vezes mesmo. Tá? Então, aí eu fui para o prefácio ao hino de Jesus, que está na página 75 aqui, que eu pedi que vocês lessem, né? Então, só para dar uma apresentação do material. É um exemplo. Peraí. Dá uma paradinha, Jane. Não sai atropelando assim. Os Atos de João é de onde provém o hino de Jesus e a cruz de luz. Hoje, e nos 2 próximos encontros, nós vamos abordar apenas o hino de Jesus, que de vez em quando vai nos trazer à tona também algumas passagens da cruz, mas é o contrário, a cruz de luz se refere mais ao hino. Tá? Então, o que é o hino de Jesus? É uma cerimônia ritualística oficiada pelo mestre, o mestre Jesus, que tem como principal receptáculo das instruções que são dadas nesse hino, nesse ritual, nesse rito, né? As instruções são dadas e são dirigidas a João, o chamado discípulo amado. Não era só ele amado, todos ali eram amados, né? Mas João está ao centro, e por isso João relata a sua experiência. E não foi um rito aberto, é um rito extremamente reservado, fechado para muito poucos, reservado àqueles discípulos mais próximos do Mestre. Eu acredito que não chegava a ter 10 discípulos no rito. E alguém perguntou na internet, por que
os outros discípulos não falam desse rito, apenas nos Atos de João isso aparece? Porque, na verdade, era um hino apócrifo, reservado, secreto, né? Então, não era algo a ser divulgado. É interessante a gente destacar que hinos vinculados a Jesus existem e são poucos. O hino de Jesus é o exemplo mais forte. Tem esse hino, que também é uma dança, no final do primeiro livro de Eo. Tem, no início do livro 5 de Pista Sofia, um rito também. E tem em alguns poucos textos, no final do Apócrifo de João, né? E em alguns poucos textos tem algumas referências a mantras, a invocações e a ritos. Mas é pouco material, tá? Jesus parece era muito reservado em relação a isso, tá? E tem que ser, tá? E tem que ser. Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas acham que todo mundo está preparado para botar a mão no fogo. Não, queima, queima, tá? Então, esse rito, né, que, como está aqui, é semelhante ao que está no livro do Mistério do Grande Logos, que é o primeiro livro de Eo. Nesse rito, Jesus solicita que eles formem, que os discípulos que ali estão formem um círculo em torno dele. E a partir desse círculo, a cada invocação que ele faz, que eles repitam Amém ao final de cada invocação, né? Além da ritualística em si deste momento, há ensinamentos, há uma orientação, que é o que nós vamos nos aprofundar mais, para tentar entender um pouco, ou sentir o que poderia ter sido aquele momento e aquele ensinamento, né? E, mas não há referência a quem são os que estão presentes ali. Ou seja, é uma coisa muito reservada mesmo. Mas existem referências sobre onde provavelmente esse rito aconteceu. E eu arrisco dizer que foi em Betânia, na casa de João. Mas arrisco dizer. Um autor que tem alguns materiais sobre os gnósticos, chama Greenlees, ele, nesse livro, O Evangelho dos Gnósticos, peraí, Vaneri, já te passo. Nesse livro, já te passo, Vaneri, segurei. Nesse livro, O Evangelho dos Gnósticos, ele diz: o hino é uma dança circular na qual os discípulos de Jesus participam e repetem o Amém. O Amém como um mantra, repetido pelo... Mantra significa aquilo que protege a mente e que são palavras de poder, palavras mágicas, que protegem a vibração mental do local e dos participantes, né? O mantra é repetido pelos discípulos após cada invocação, criando um campo de força naquela mandala que está sendo gerada. Vaneri. Oi, querida, boa noite, pessoal, boa noite. É só uma dúvida aqui que acabou surgindo, querida. Em algum momento você estava falando que o rito do hino foi reservado, referenciado para João. E eu acabei entendendo de alguma forma que João teria ido para o centro do círculo, mas aqui está escrito que, no hino propriamente, Uhum. que Jesus teria ficado no centro do círculo. Dá Sim, uma esclarecida nisso, João, Jesus, centro do círculo, por que referenciado a João? Por é, favor. agradeço e eu já tive essa dúvida e fui atrás. Ao que me parece, do que eu conheço sobre ritos, de outros ritos que aparecem nesse contexto e das palavras que são colocadas no material e dos comentários que vários outros autores fazem e do que eu lembro, eu acredito, não, gente, eu não lembro, tá? Eu tenho para mim que Jesus está no centro do círculo e ele pede aos discípulos, façam o círculo para a gente criar a mandala. João está dentro, está no círculo, está na roda, né? E à medida que a gente vai estudar o hino, a mim me parece, existe um momento em que Jesus convoca João,
para entrar no circo. Porque na minha leitura, na minha percepção, é, o que é, primeiro, um monólogo por parte de Jesus, isso é uma interpretação, de repente se transforma num diálogo com alguém que está recebendo aquela instrução, que é João, né? Isso para mim é muito forte. E eu encontro apoio em alguns materiais, né? E em alguns outros estudiosos que também têm esta percepção, mas isso não é consenso. Então, vocês vão ver no hino que ele pode ser interpretado como sendo apenas Jesus falando, ele pode ser, e os discípulos dizendo amém, e digo para vocês, as cópias que a gente consegue ter, eu não leio aramaico, né? Nem grego, né? Apesar de que a gente se esforça e às vezes pequenas passagens que tem a palavra lá, a gente traduz a palavra para ver qual que é a palavra que está ali sendo traduzida, né? Mas alguns leem com essa tônica que eu estou falando. Tem um monólogo dialogado, um algo de convite a participar desta dança, a participar desta roda, que Jesus convida a todos ali no hino. Mas alguém, ele começa a falar com alguém, e que como apenas nas mãos de João isso fica, isso é meio unânime, que sim, o discípulo iniciado naquele momento, e não seria por acaso, né? Lembra, a gente já discutiu na reunião passada sobre Lázaro, né? É Lázaro que passa por aquela cerimônia, porque não seria João Lázaro aqui, né? Sendo este iniciado. Em que Jesus está explicando o que são, o que é a música das esferas conduzindo os nossos movimentos de elevação aqui. E você, Vaneri, imagino que se deliciou lendo, né? Porque ele É mexe alvo com de a muito gente. estudo no nosso meio. Eu não vou prolongar isso, mas é só um contraponto. Por que não, ao invés de João, o Cristo e o Jesus? Ora, Jesus falando enquanto Jesus, e ora ele enquanto Cristo, né? Ou seja, Entendi? porque eu sei que a primeira parte é uma invocação, mas a gente vai chegar lá. Eu só estou pontuando agora, né? E a segunda parte, esse monólogo, diálogo, né? Mas por que não? A Renata também está falando. O próprio Cristo e o Jesus nessa comunhão, né? Uhum. É isso. Eu vou fazer uma pergunta complicada, mas não quero resposta agora, não, tá? É para a gente pensar para o nosso diálogo depois. É, vocês imaginam Cristo conversando com Jesus? É uma coisa para a gente pensar. Para mim fica um pouco difícil, mas eu A não tenho minha parte experiência. humana dialogando com o meu eu maior, Eu nesse sentido. entendi isso, eu entendi isso, mas não, a gente reunindo, gente, tá, eu tenho muitos anos de sociedade, tive muitos anos de sociedade teosófica, muitos, tá, nessa encarnação, né, e os estudos, quando a gente vai para o Oriente e entende que o Cristo é o mesmo que o Atman no Oriente, não é que é o mesmo, compartilha dos elementos que são atribuídos, são caracterizados para um e para o outro, a gente tem que tomar cuidado para não criar dois eus naquilo que a gente é, né? Mas essa é uma forma da gente também conseguir explicar, colocar em palavras o que é indizível, né? Então, eu tenho um pouco de receio, às vezes, com isso. E a gente viveu essa discussão quando a gente estava estudando o Atma Yoga, porque apareceu essa questão. Como assim? Como é que a gente... Existe um eu superior? Se Cristo é esse estado de comunhão que é presente em todos ao mesmo tempo, como assim?
isso conversa com a gente, mas eu entendo a gente usar isso como uma figura de linguagem, como se eu estivesse conversando com aquilo que sou de verdade, mas isso não se coloca em palavras. Ou seria possível de colocar? Né? Então, por isso que eu deixei duas reuniões só para a gente comentar cada passagenzinha dali, porque vai aparecer muita discussão sobre isso. Eu tenho algumas posições minhas acerca dessas coisas, mas eu não sou iluminada, não tenho a verdade. Eu quero que a gente converse, cada um chegue a ser tocado pelo hino e pelas palavras de Jesus, naquilo que lhe toca o coração e o seu estado de Cristo interior, né? Mas essa é uma possibilidade, Vaniri. Deixa aí adiante. Aí a gente vai voltar nesse pedaço porque vai aparecer quando a gente estiver estudando o hino mesmo. Só quero chamar a atenção, vocês podem pegar o seu Novo Testamento e olhar Mateus 26, 31. Isso está escrito no Novo Testamento. Após cantar um hino, eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras. E a mesma passagem em Marcos está em 14, 26, que diz: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando a gente vai ler, e hoje nós não vamos pegar, nos comentários que o Midi traz aqui, ele cita, ele cita um dos ortodoxos antigos que manda uma carta justamente para Irineu e diz assim: escuta, mas por que que esse hino, que é tão conhecido entre alguns grupos cristãos gnósticos, que é Jesus que está conduzindo, por que que esse hino, que estava aqui logo depois dessa passagem de Mateus, por que que ele não está no nosso cânone? E aí a resposta do Irineu é de que, como está sendo usado nos grupos que não são os da própria igreja, ele foi retirado do Novo Testamento. É interessante ver isso está sendo dito no século II. Então é interessante, né? Deixa eu ir adiante aqui. Que era o que eu estava falando, esse hino era conhecido nos maniqueus, há referências da presença desse hino nos maniqueus, e é por isso que esse ortodoxo está comentando com os meus sobre o hino, e Agostinho, chamado Santo Agostinho, que passou por um grupo maniqueu no Egito e tentou permanecer lá dentro, mas ele não conseguia andar mais etapas dentro do grupo dos maniqueus, que tinham uma estratificação igual Pitágoras, né, ouvintes, é, esqueci, a Costicói, o segundo nível e os perfeitos, como em Paulo, né, mas os três níveis que até na maçonaria é assim. Ele não conseguia galgar o passo mais à frente, porque ele não passava no teste dos mais antigos, né? No teste dos líderes no grupo, que consideravam a busca dele muito egocêntrica, muito egoísta e ele muito arrogante. Ele acabou saindo e se tornou um dos maiores críticos aos maniqueus. Se vocês quiserem ler contra o maniqueísmo, leiam Santo Agostinho, né? E ele, Agostinho, se refere ao hino. Lá nos maniqueus tinha. Entre os cátaros também existe referência de que eles conheciam esse hino. Não sei se conheciam este hino, chamado Hino de Jesus, e o tinham em grande conta, né? Ele não foi incluído no cânone oficial por ser gnóstico demais, né? E eu disse, e por ser promovido por Jesus, não havia interesse em coisas que Jesus estava de fato ensinando, né? Era um rito privado dos gnósticos originais, dos gnósticos ofitas, e era certamente realizado em local reservado, né, muito restrito a um grupo muito pequeno, né? Após o hino, eles seguem para o Monte das Oliveiras, e depois disso, João tem a visão da grande cruz de luz estendida da terra aos céus, né? E aí, sobre o mistério gnóstico da cruz de luz, no início dele é falado sobre a dança sagrada, né? Como sendo uma
de certa forma, uma continuidade àquele momento que permitiu estarem em condições, Monte das Oliveiras, dessa percepção, né? E existe, então, também a referência de que pode ser uma referência, Vaneri, isso também responderia em parte à questão que você estava trazendo, sobre ser duas etapas de um mesmo processo iniciático, né? Bom, então, o hino em si. O hino conta que Jesus está com os discípulos e solicita a eles que eles façam um círculo e se deem as mãos. Lembra alguma coisa, né, Vaneri? Jesus se coloca no Eu, centro. Jesus se coloca no centro e solicita a eles que eles respondam amém a cada invocação que ele vai levantar. Há, então, uma forma de invocação que os autores dizem ser um modelo típico dos gnósticos, que é uma invocação tríplice. São três forças: o Pai, a Mãe e o Filho. Essa invocação faz parte do modelo gnóstico, de ritualística gnóstica, que a invocação sejam três, 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 e seja repetida no final. Então, ao início, para gerar a mandala, é feita uma invocação de três linhas, de três linhas e de três linhas, e ao final, novamente, ela se repete. O hino, como a gente o tem hoje, não está exatamente assim, mas um pouco de flexibilidade, na minha opinião, e conhecendo outras coisas, provavelmente faz parte dessa copia, né, perde um pedaço, acrescenta um detalhe, porque a gente vê diferenças entre as traduções também, né? Ah, não precisa, já vai ter. Aí vem a parte de uma dança, né? Os sons, a música, as forças do cosmos nas alturas, conduzindo, são invocados, né? Porque tem essa invocação tríplice, e aí há um posicionamento por parte do instrutor, do mestre hierofante, que está ali no centro, e ele faz um compromisso, eu entendo como ele se compromete, né? Que ele vai, então, conduzi-lo ou conduzi-los a até onde eles puderem chegar. E aí ele, então, os convida a entrar na dança. Ele fala da música das esferas, das forças que estão ali atuando e pede que os discípulos percebam que essas forças ali estão. E há, provavelmente, um estado de elevação e de alteração de consciência ali. E aí, Jesus fala da importância do posicionamento mental deles em relação àquilo e a disposição necessária para que aquilo tudo possa acontecer. Que deve haver uma sintonia entre as forças que estão no alto e as forças que estão ali dançando. E aí há um convite para que participem dessa dança, porque quem não dança não sabe o que está acontecendo. E a explicação sobre tudo que está acontecendo ali, obviamente ela é muito curta, né? E um compromisso final. E uma explanação sobre o significado disso, e essa explanação se assemelha muito, em vários pontos, aos ensinamentos budistas, né? E esse compromisso final de, enquanto for possível, continuar nesta vibe, né? Nesta força, nesse esforço, né? E aí o fechamento com a renovação daquela invocação inicial, as três, três, três. Em algumas cópias do hino existe uma repetição de um pedaço que parece que o autor
se atrapalhou ou não sabia qual de fato era o final, então ele põe o texto e depois repete mais um pedaço que ele tira de outro lugar e encaixa ali. Mas a gente vai ler juntos e vamos cada um sentir e ter ouvidos para ouvir e olhos para ver e perceber em nós mesmos qual seria esse rito, qual seria esse ensinamento, esse convite que Jesus nos faz, né? Então, eu quero ler o hino para vocês e aí eu vou parar para a gente conversar um pouco, tá? O hino está na página 77 e ele é bem curto. Essa é a tradução que fez o Alberto. Existe a outra tradução aqui e existe outras traduções que na próxima reunião, até a próxima reunião, eu mando para vocês. Jesus colocou-nos na forma de um círculo, cada um segurando a mão do outro, e ficou no centro e disse: respondam a mim o Amém. Então ele iniciou a cantar um hino, e nós, no círculo em torno dele, respondíamos o Amém. Glória a ti, Iaô. Amém. Glória a ti, Barbelô. Amém. Glória a ti, Cristo. Amém. Glória a ti, Nus. Glória a ti, Sagrado Um, Ieô. Glória à tua glória. Amém. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Luz, na qual não existe escuridão. Amém. Porque nós te agradecemos, eu declaro. Eu seria salvo e eu salvaria. Amém. Eu seria liberto e eu libertaria. Amém. Eu seria quebrado e eu quebraria. Amém. Eu nasceria e eu traria a luz. Amém. Eu comeria e eu seria consumido. Amém. Eu ouviria e eu seria ouvido. Amém. Eu compreenderia a gnoses e eu instruiria, sendo tudo nus. Amém. Eu seria purificado e purificaria. Amém. Aí começa a dança. Eu tocarei a flauta. Dancem todos vocês. Amém. Eu me lamentaria. Lamentem-se todos vocês. Amém. A Obdôade canta conosco. Amém. Os 12 signos do zodíaco dançam nas alturas. Amém. Todo o cosmos participa da dança. Amém. Quem não dança não sabe o que está acontecendo. Amém. Eu fugiria e eu permaneceria. Amém. Eu adornaria e eu seria adornado. Amém. Eu uniria e eu seria unido. Amém. Eu não tenho moradas e eu tenho moradas. Amém. Eu não tenho lugar e eu tenho lugares. Amém. Eu não tenho templo e eu tenho templos. Amém. Eu sou uma lâmpada para aqueles que me veem. Amém. Eu sou um espelho para aqueles que me percebem. Amém. Eu sou um pórtico para ti que bates. Amém. Eu sou um caminho para ti que és um peregrino. Amém. E aí Jesus diz: e agora responde à minha dança. Vê a ti mesmo em mim, que falo, e vendo o que eu falo,
guarda silêncio sobre os meus mistérios. Tu que danças, entende o que eu faço, pois tua é a paixão humana que eu estou para sofrer. Tu poderias não ter compreendido o que eu sofri, a não ser que eu tenha sido enviado como Logos a ti pelo Pai. Tu vendo o que eu sofro, me tens visto como sofrimento. E quando tu vês, não fica firme, mas completamente abalado. Tu fostes movido. Tu vendo que eu sofro, desculpa, pulei. Tu foste movido para te tornares sábio, e tu me tens por suporte. Repousa em mim. Quem eu sou, tu poderás conhecer quando eu partir. O que agora eu pareço ser, eu não sou. O que sou, verás quando vieres. Se tu aprenderes como sofrer, terás condição de não sofrer. Aprende sobre o sofrimento e serás capaz de não sofrer. O que tu não conheces, eu próprio te ensinarei. Eu sou teu Deus, não do traidor. Eu estarei em conexão com as sagradas almas. Conhece em mim o Logos de Sofia. E aí ele entra no final. Glória a ti, Iaô. Amém. Glória a ti, graça, o Barbelô. Amém. Glória a ti, Cristos, ou Logos. Amém. Se almejas saber quem eu fui, eu sou o Logos, que dançou todas as coisas e que nunca se envergonhou. Fui eu quem dançou. E quando entenderes tudo, declara novamente: Glória a ti, Pai. Amém. Claro que isso lido com mais pausa e mais compreensão, a gente vai conseguir sentir muito mais, né? Mas quero convidá-los agora para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo deste hino. É. Lembra a vocês alguma coisa? Parece um Jesus gnóstico? Percebem essas palavras e expressões que no grupo Viveca, por exemplo, a gente tem visto, e nos outros materiais gnósticos são referidos? Conseguem ver um hierofante conduzindo o rito? Obviamente, como é um rito de mais de 2000 anos e que foi traduzido, retraduzido, remexido, mexido, retraduzido, né? Depende muito da gente sentir o que pode estar acontecendo. E, obviamente, não posso e não vou impor minhas percepções a vocês. Porque nenhum de nós, eu creio, a não ser que alguém aqui tenha uma memória de mais de 2000 anos, né, e tenha participado, nenhum de nós sabe exatamente o que ele disse. Mas, como diz o Evangelho de Filipe, as palavras são limitadas. E a verdade não pode vir em palavras, ela é envolta em símbolos e envolta em mistério. Então, o que esse hino diz para vocês? O que vocês percebem ser talvez o centro disso? Palavra aberta. Alguém quer comentar algo? Fala, Juvair. Só de você fazer a leitura aí nessa fala final, um campo elétrico envolve a gente. Eu estou fazendo um esforço de isenção, Uhum. mas não consegui. Então,
atrás do processo, da fala e do conteúdo, existe algo que não conseguimos, numa percepção comum, atingir a plenitude disso aí. Mas o que se percebe já é o suficiente para entender que é algo extremamente sutil, sagrado e de muita percepção e de estudo sobre isso. Sem abrir a boca para comentar nada, antes de perceber cada frase dessa dentro da gente. Fica. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Não é para a razão, meu entendimento, é para o sentir. E eu tenho dificuldade de entender algumas palavras, porque eu ainda não tenho domínio de todas as expressões, enfim. Mas o sentir é muito forte, de mensagens muito sagradas. Uma que me chamou muita atenção, dentre todas, mas que ficou assim, né? A questão do sofrimento. Só entende esse sofrimento, não sofre. Achei muito interessante, assim, mas não dá para ficar racionalizando também. Denise. Não estamos te ouvindo, Denise. Não abriu o microfone, peraí. Você fez uma pergunta que o que nós acharíamos aonde estaria o quê? Uma ideia principal, um ponto central? Sim. O que o hino quer trazer para a gente, né? Porque, assim, concordando, já te passo, Denise, de volta, concordando com o Jovair, eu também tenho essa sensação de algo, mas é uma sensação minha, né? Algo muito sagrado. Sim. Isso, desde a primeira vez, eu já fiz traduções desse texto muitas vezes. Sim. E ele me mexe muito, mas a mim, né? Sim. É porque, para mim, pastor, não se trata só de uma iniciação, mas de uma doação, de uma entrega. Eu acho que aqui ele reafirma a sua entrega enquanto um mestre semeador. Entendeu? É isso, ele se reafirma e com a mão estendida mesmo, né, para aqueles quem tem olhos para ver, que seja bem-vindo, que veja que eu estarei aqui, né. Eu acho maravilhoso, né, eu sou muito fã de Jesus, nem sei, sabe, mas é muito emocionante. Mas eu senti isso quando ele fala, eu não tenho morada e tenho moradas, ou seja, em todo lugar, né, o Logos, esse amor, né? O amor incondicional, essa onipresença, que é o que faz o mundo girar, né? E a dança é esse mundo girando em torno dessa ascensão mesmo que nós temos acima da personalidade, né? Para a gente se conhecer, apesar da nossa personalidade, das nossas personas, do ego, etc. E ele está ali. Eu sinto essa reafirmação de entrega muito, não sei. Né? Também Inclusive, aquelas afirmações, eu seria salvo e eu salvaria, né? Eu seria liberto e eu libertaria. É muito de entrega, de eu estou aqui, né? De presença. Como você diz, ele não tem um locus próprio. Exato. Mas ele é em todo lugar, exatamente, a onipresença. E essa entrega, e por ter isso, e se a gente não tem, a gente não pode doar. Então, você tem que ter a compaixão para, de fato, ser compassivo. Você tem que ter o amor para, de fato, amar, né? Então, e talvez ele seja quer dizer, esses ensinamentos, essa
Piste Sofia, né? Luz da sabedoria que ele entrega de alguma forma para nós, aliás, ele entrega de uma forma total, eu acho que isso é que seria o primeiro degrau, né? Nos levaria à compreensão desse logos mesmo. Que a gente fala, mas você compreender o quê, né? O infinito, uma coisa que você não faz ideia, né? De termos de abstração, pelo Espírito Santo. Você entendeu o Espírito Santo, e aí, né? Como é que fica? Difícil, né? Mas essa entrega de Jesus, do Cristo, muito, eu senti como muito forte, né? Não é minha intenção promover qualquer tipo de rito aqui, né? Sim, mas assim, sim. Eu acho muito tocante, sim. E imaginei que talvez, porque vocês estão interessados nesse tipo de assunto, também os tocasse, né? E esse era, em parte, o objetivo. E por que vou passar a palavra para a Vaneri? Porque eu estou sugerindo, eu hoje só li, fiz uma introdução, li o texto, e agora a gente, estudando um pouco dos vários comentários, porque é pelas ideias, não no sentido platônico, ideias no sentido raciocínios, né, que a gente aos poucos vai conseguir dar esse pulo para ultrapassar o apenas racional, né? Mas sem ter essa base, você vai ficar pensando no nada, Sim. no sentido de nada mesmo, né? Sim, Então, essa é a ideia. Nosso começo, a nossa maneira, né, de perceber. Ter adubo, né, para que essa força possa crescer. Exato. Vaneri. Oi. Gente, eu fico tão emocionada, porque ele realmente, é o que vocês acabaram de falar, ele foge à questão racional. Ele é extremamente profundo e experimental. Por que eu digo experimental? Eu trabalho com danças circulares há 25 anos. Quando a gente dá as mãos, já muda o contexto. Tá? Muda o contexto disso aqui agora, muda o contexto desse estar presente. Você está na frente de outra pessoa, de braços abertos, olhando olho no olho, sem cruzar os braços, coração com coração. A postura de mundo já vai para outro lugar. Só de fazer um círculo. Todos estão à mesma distância do centro, ninguém é mais do que ninguém. E, ao mesmo tempo, cada um vê o centro de uma forma diferente do outro. Quem está de um lado vê o centro de um pouco diferente de quem está do outro lado. Vamos supor que tem uma peça ali, cada um tem um olhar sobre isso. Então, é um grande quebra-cabeça de uno. É tão forte. Cada palavra que está aqui, eu vou usar, só tentar compartilhar o que eu consigo pensar sobre isso com vocês. Mas só essa primeira frase, eu tocarei a flauta. Dancem todos vocês. Só para mim aqui já ficaria... Eu fico embasbacada. Tocar a flauta, imagina o espírito, o pneuma em movimento, flauta. Por isso que eu falo que é experimental. Quem dança sabe o que é a história das mãos. Quem tocou flauta sabe o que é o sopro quente, fazendo com que saia um som, né? O espírito divino está em movimento. E se o espírito divino está em movimento, ele é canto, música, e ele é dança. Em grego, roro é tanto canto quanto dança. E ambos derivam de haris, que é graça. Então, a gente vai ter a mesma raiz. Roro, haris, da onde vai vir características também, caráter, da onde, e harmatia, quando você erra o alvo, estão todos conectados. Só essa frase, quando o espírito entra em movimento, a dança começa. O canto e a dança não tem... Eu estou arrepiada, gente, para poder tentar traduzir para vocês. E aqui, nisso que ele está colocando nos próximos parágrafos, eu sinto que é uma evolução de um caminho e da jornada, né? Do sopro que vem, nesse plano que nós estamos, nós lamentamos pelo esquecimento que temos. Então, eu faria um lamento, mas desse lamento, uma hora a gente vai chegar no Ogdod,
Dessa Ogdode, a gente vai para os 12 signos, ou seja, a dança não para. A todo momento, o movimento faz com que você flua, se, como ele vai depois dizer, você souber dançar. Se você enxergar a dança, você vai fluir e vai seguir, não vai ficar no lamento. Você vai seguir, mas quem não dança não sabe o que está acontecendo, se você não tem olhos para isso. Eu fico tocada, eu acho que é isso. E, assim, uma sugestão, eu vou gostar muito, Jane, pelo amor de Deus, essa tradução está maravilhosa, porque ela reúne muitas coisas. Mas se a gente pudesse ter as outras traduções, o que amplia a nossa visão, eu tenho um livro das danças seculares, que é a nossa chave mestra, né, do Bernard Bodin, que fez um estudo sobre esse hino na sua vida, né? E onde está eu seria quebrado e quebraria, ele também lê como quero ser penetrado e quero penetrar. Sim, Isso eu conheço essa tradução também. Eu só estou dizendo para a gente mostrar as forças que estão presentes com mais olhares, uma vez que tudo que a gente está falando não alcança essa profundidade. Eu acho que é isso, senão a gente vai falar mais, mas deixa mais colegas falarem também. Mas então, usando o que todos vocês falaram, é exatamente nesse caminho que eu pensei em trazer o hino. Tenho para mim que o hino é extremamente simples do ponto de vista da escrita, mas do ponto de vista da interpretação do que ele diz, ele permite uma gama muito ampla de interpretações, e isso se reflete também em como ele chegou a nós, porque ele foi invocado em aramaico, mas ele passou pelo grego, e do grego bom, e aí vem, né, estava em siriaico, né, aí volta para o grego, e aí eu traduzo do inglês, mas a gente teve acesso a outras versões também, mas com bem menos completude, né? Então, cada coisa aqui dito, usando esse exemplo que a Vaneri trouxe agora, por exemplo, da flauta, por exemplo. O que a flauta significa a cada um de nós? Esse exemplo que você deste agora no final, dessa sensação de conexão, como cada um sente isso e como cada uma daquelas frases se abre e toca a nossa alma de modos distintos, ou nos traz à memória de vigília algo que pode ser muito mais íntimo, né? Então, a minha intenção não é traduzir o hino e deixar ele fechado, mas permitir que a gente, coletivamente, consiga conversar um pouco acerca dessa experiência interior, gnóstica, acerca do hino. Quer ver uma coisa que me chama muita atenção? Vaneri, tem a ver com o que você estava falando? Tanto a música, quanto a roda, quanto a dança, como o movimento das estrelas, todos eles e tudo mais segue um ritmo, uma cadência, um ritmo que é circular. Então, só isso me diz muito desse hino. Porque se a gente não entrar no ritmo, a gente não dança. Se a gente não entrar no ritmo, a gente não toca a flauta, e ele nos convida para tocar a flauta junto com ele. Né? Então, é uma questão de participação interna. Né? Uma participação interna. E por isso que eu acho, das experiências que eu tenho tido no falar sobre esse hino, no ler esse hino e tal, que muito frequentemente, apesar dele ser curto e simples, ele toca a gente, ele toca em outros níveis. Né? Fala, Creuza. Então, Jane, é muito lindo esse hino, a sua apresentação está sendo muito singela, muito tocante, e uma fala que você disse, né, que também saltou aos meus sentidos, que é simples
dentro de uma perspectiva, mas nós, como humanos e cheio do ego, queremos dar uma interpretação com o nosso intelecto, queremos ter um raciocínio em cima dessas palavras, e penso Sim. eu que isso é Fazer uma tese impossibilidade. de doutorado disso aí. E isso aí não tem como, porque isso aí é uma fala com a nossa alma, cada um vai assimilar isso de uma forma, né? A alma é universal, mas enquanto aqui na matéria vai tocar no meu coração de determinado modo, no seu de outro, dos colegas de outra forma, então fica difícil a gente fazer uma interpretação, é tipo quando o professor diz, faça aí uma interpretação do texto. A própria Bíblia é um exemplo, né? Quantas religiões existem aí, e a Bíblia é a mesma, mas cada um interpreta a seu bel prazer, é algo que é aceito em uma, na outra não pode, nessa igreja a mulher pode usar calça, naquela dali não pode, é só saia. Então, eu penso assim, que eu acho que o estudo tem que ser conduzido, a questão dessa interpretação vai caber à nossa alma, não ao nosso intelecto. Sim, é o que eu entendo, sabe? Uhum. Tem uma coisa que ultrapassa o racional. Eu nunca, vocês vão me ver eu dizendo para abandonar o racional. Eu não penso assim. Mas Correto. ultrapassa a questão epistemológica de falar palavras, porque as palavras têm poder. E parece, e eu acho que isso não é só neste hino que acontece, alguns de vocês talvez já tenham tido experiência com outras situações, que neste caso, se Jesus disse isso, ele conseguiu botar muito poder nessas palavras, porque é muito simples, mas ela tem uma energia muito boa. E ninguém, o hino me toca muito, mas ninguém é obrigado a ser tocado pelo hino. Por favor, me entendam, tá? Porque não é aquela coisa assim, todo mundo tem... Não, 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 não. A mim me toca. E ninguém é mais ou menos que outro porque se sentiu tocado ou não por determinada passagem. Mas talvez ele, de alguma forma, me toque algo da minha memória. Talvez meus sanskaras aí tenham algum vínculo. E talvez alguns de vocês também sintam, mas a sensação que eu tenho é essa. E isso eu não acho que é exclusivo para Jesus. Se por um acaso a gente tem a boa ventura de assistir a um instrutor de maior profundidade, falando, ou estando presente, basta estar presente, né? A gente sente algo mais. Quem de vocês já teve a oportunidade de entrar em algumas capelas ou templos mais intensos, vamos dizer assim, onde muita energia real foi colocada, só de entrar a gente sente. É difícil você não ser tocado por algumas coisas. E quando, por exemplo, ele diz da flauta, da dança, do movimento nas esferas, isso tem a ver com isso também. São energias colocadas em movimento, que podem ou não tocar o nosso ser. Mas ele está fazendo um convite para que a gente entre na dança, sem entrar na dança de gaiato, sem cair na dança sem controle, sem ir pular carnaval, porque não sabe nem o que está fazendo, é só para sair de si. Não é esse sentido de sair de si, mas de entrar, como a Denise tinha falado antes, em ouvir o verdadeiro Cristo, o verdadeiro estado de Cristo falando, né? Ou foi acho que foi a Denise, mas algum de vocês que comentou, né? Ou foi a Sônia, né? Então eu trago para a gente trocar um pouco, mas ninguém tem que se sentir que tem algo, não. Pode ler como uma mera leitura, inclusive aspas histórica, né? Porque tem toda uma terminologia que Jesus usa ali no hino que nos dá muitos elementos para entender a linguagem gnóstica. Muitos. Os símbolos ali são
extremamente significativos e usados em muitos outros textos depois. Então, a gente, estudando o hino agora, a gente vai entender melhor outros textos mais complexos, como o Apócrifo de João, que é bem complexo, que a gente vai ver lá para julho, provavelmente, junho, julho, eu acho que a gente já está no Apócrifo. Né? Mais algum comentário? Eu estou olhando agora aqui o chat, se vocês colocaram alguma coisa. Pedro, essa parte histórica que eu falei, não é a partir da página 69, é da 63, tá? Que tem essa parte sobre os Atos de João, que eu achei por bem trazer pedacinhos dela só para cá, mas o capítulo é bem maior, né? Sim, mas era só da 75 a 80 que eu pedi. Ah, sim. Ah, Vanerio botou aqui, sim, sobre quem ficou no centro, afinal. A gente, quando chegar para estudar esse pedacinho, a gente vai discutir isso de novo, Vanerio. Eu também acho assim, Renata, que os dois, que Jesus convida João para vir para o centro. Se alguém conseguir perguntar a Jesus, ótimo. Sim. A presença do hino entre os cátaros, a gente, na próxima reunião eu vou trazer algumas passagens da outra versão, do restante da versão do MID, que está nesse livro, eu tenho aqui, e tem um outro livro que também cita, Lígia, foi aquele livro que eu te referi, lá também cita a presença do hino de Jesus entre os cátaros, né? Que é um estudo que ele faz sobre os cátaros e a tradição do grão, o autor. Eu estou lendo aqui as questões de vocês. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Também acho muito profundo, Isabel. Mas, Liliandro. É só isso é o suficiente. O Liliandro colocou assim, é muito bonito. Eu acho ele muito bonito. E só isso eu acho que já é o suficiente para nos tocar. Né? Quem seria o Deus traidor? Pergunta para todo mundo. Quem seria, quando Jesus diz assim, que ele atende, que ele não atende ao Deus do traidor, a quem ele está se referindo. Fica claro ali que são as duas forças, a potência de Yahweh, né, a condição divina suprema, e Yaldabaoth, ou Jeová. É a minha leitura. O que entende sobre o tempo verbal? Ah, sim. Quem é que perguntou aqui? Isso é uma questão bem complicada, Fábio. Essa é uma questão bem complicada e é um dos que dá mais problema nas traduções. E por isso, Vaneria, eu já tinha pensado isso. Eu vou trazer outras traduções exatamente para que a gente, não para que a gente compare e critique uma em relação à outra, mas para que na leitura de diferentes cabeças traduzindo, sentindo esse hino, a gente consiga ir mais fundo. Não para escolher a palavra perfeita, mas para sentir mais perfeitamente o que de fato aquilo estaria dizendo. Eu gosto de trabalhar tradução assim. Eu tenho que ler todas as fontes que eu encontrar. E às vezes nenhuma delas traduz exatamente. O que eu sinto em português vai ser isso, porque também na nossa cultura a gente fala de formas diferentes cada uma das coisas, né? E tem que fazer sentido. Então, Fábio, essa questão do tempo verbal é bem confusa nas traduções, mas o mais comum, eu não me lembro como é que chama, é ser colocado assim mesmo. Eu seria salvo e eu salvaria. Mas lembrem que, por exemplo, ele foi entoado quase certo em aramaico, porque essa era a língua mãe de Jesus. E de João também, né? Ele foi entoado em aramaico, foi anotado em aramaico ou grego, porque João escrevia fluentemente em grego e também em hebraico, né? Mas provavelmente foi escrito também em aramaico. Aí ele é traduzido ao grego, vai ao siriaico, volta ao grego e me chega em inglês, né? Então, assim, ele dá muitas voltas, e tempos verbais é uma coisa muito difícil de traduzir, porque não é o nome de uma coisa, é uma descrição de uma ação, né? Ou
uma sensação, né? Um conduzir-se, né? Então, é uma coisa que a gente vai poder conversar também, Fábio. Por que flauta? É boa pergunta. Não sei, mas eu acho que vários aqui vão ter resposta para isso. A Renata perguntou. É a dança das estrelas fixas. Não tinha pensado nisso, Lígia. Sim, e por isso que tem uma referência. Nessa tradução que o Alberto fez, ele usou a referência ao horóscopo, aos signos do zodíaco, né? É interessante. E voltamos à questão cíclica, né, Vaneri? É um ciclo. E as coisas giram, né? A dança das estrelas fixas. Então, eu vou querer ouvir vocês falando isso. Diga. Ninguém está falando, só eu? Ok, vou terminar a reunião. Aprende sobre o sofrimento, diz o Pessoa. Aprende sobre o sofrimento e serás capaz de não sofrer. É uma síntese das 4 nobres verdades de Siddhartha. Não, sério, mas é exatamente. Se soubesses como não sofrer, terias o poder de não sofrer. Se soubesses o que é o sofrimento, terias o poder de não sofrer. Siddhartha e as 4 nobres verdades. E isso é o que fecha o hino. Aí depois disso ele só diz, ó, leva isso contigo e coloca em prática. Você ia comentar, pessoa? Sim, muito lindo, muito lindo. Confiar na fluidez do universo. Isabela, concordo. É a invocação do Logos, sem dúvida nenhuma. E o Logos é o quê? É o Cristo em vós, né? É para sentir a conexão com o céu. Sim, sem dúvida nenhuma, lembra, na verdade, hoje, lembra a nós os sufis, né? Mas os sufis são posteriores a esse período. E eu acho que beberam daí, sim. Né? Em Sharp, sentia essa energia, essa presença mais intensa, diferente de outros tempos. O Diego comentando. Sim. A Vaneri concordou contigo, Diego. Já tive a oportunidade também. As palavras parecem vivas, diz a Danúbia. O hino traz uma riqueza de simbologia que está para além. Sinto a frequência dessa bela sintonia crística, exatamente essa cadência que eu percebo no hino. Infelizmente, a gente não conseguiu, e houve uma tentativa, sim, de colocar ele em métrica, né? Cada linha, com o mesmo número de sílabas. Mas, gente, ou você escolhe o conteúdo, ou você faz a métrica, porque de uma língua para outra não rola, não dá. É uma bela sintonia crística que me auxilia com essa confecção com o divino que há no íntimo do ser. Fala, Vaneri. Tem que abrir o Ouvindo microfone. assim, não tinha levantado, não, mas é Mas eu tão estou te bom ouvir ouvindo todo daqui, mundo. você está pensando alto demais, não tem como. A visão de cada um faz com que a minha leitura fique permeável. Se a minha leitura deixa de pensar só do jeito que eu pensava e se torna permeável, eu ganho com mais possibilidades de leituras. Então, a gente poder fazer o que a gente está fazendo, apesar de não ser possível ficar no racional, tá? Mas a gente precisa desse racional e dessa troca para transcender, porque Exato, nós estamos exato, nesse nível, né? Então, para poder refletir e meditar, quanto mais permeável tiver, eu posso depois ter caminho para desdobrar. Estava pensando nisso. bom. Olha só, o Fábio fala uma coisa que tem a ver com o que você disse. O Fábio, falando de Jesus, ele diz: pensei que ele, Jesus, se coloca neste mundo dual e acima desse mundo dual ao mesmo tempo, pois seria e se tornaria. E ao longo da dança, quando ele faz essas relações entre o alto e o baixo, ele faz esse link, né? Concordo? Questão do sopro. Jesus fala como Jesus desde que nasceu, obviamente.
mas como Cristo, fala desde quando. Isso, Renata, é um assunto bem mais complexo. A condição de Cristo, do que da minha limitada compreensão, é um despertar daquilo que efetivamente somos e eternamente somos, e que é independente do aqui, agora, temporal e local, mas é o próprio aqui e agora, porque ele é permanente, é eterno e é todos os lugares e todo o tempo simultaneamente. Então, penso, eu não tenho essa experiência pessoal, né? Mas eu penso que um grande ser, um grande Mahatma, um grande Rishi, um grande sábio como Jesus o foi e o é, né? Porque ele está vivo, né? Ele, por ter tal vivência, por ter esse despertar, ele fala com reflexo desse estado crístico toda vez que fala. No entanto, me parece, é uma percepção minha, que a experiência de expressar-se cristicamente não é assim no bate-papo do dia a dia, mas tem a ver com subir ao Monte das Oliveiras, com, simbolicamente, subir a Jerusalém, tem a ver com estar na dança. Então, não é estar o tempo todo nesta condição, mas o tempo todo consciente de que esta condição, se ele o permitir, é que vai conduzir todos os seus atos e todas as suas falas e todas as suas ações em todos os níveis, físico, mental, emocional, etc. Acho uma questão bem complexa para a gente conversar, e eu espero que até o final do Gnose de João a gente tenha aprofundado mais essa questão, porque ela vai aparecer nesse texto, mas muito mais forte na Cruz de Luz e muito forte no Apócrifo de João também. Então, a gente vai trabalhar necessariamente nisso, Renata, mas te digo que é um dos temas, me parece, mais complexos, até porque nos falta experiência, né? Difícil explicar o sabor da maçã se você nunca comeu uma maçã. Mesmo tendo comido, a gente não consegue, né? Sim, os 12 e 11 emanados das quatro luzes, sem dúvida, Liz, pode ser. Sim, sem dúvida, porque é uma das leituras para isso, né? Podem ser as 12 hierarquias criadoras, podem ser os 12 signos do zodíaco, pode ser os 12 eons. Tem muitas coisas aqui que a gente pode traduzir. E como chamou a atenção a Vaneri, quando os tradutores se dedicaram a traduzir o texto, não tem como você abstrair daquilo que você conhece, que você sente, que você pensa, e, portanto, todas as traduções vão estar imbuídas, inclusive as minhas, imbuídas do pensamento próprio daquele sujeito naquele tempo e locus daquele momento, né? O tempo e espaço afeta muito tudo que a gente faz. Já te passo, Walter, mas poderia sim, Liz, contemplando, o ritmo é da respiração, sim, Lígia, o ritmo é o da respiração. E por isso que falta, e aqui eu não consegui fazer, não consigo fazer por causa da falta do ritmo, da métrica no hino, né? Mas eu imagino que fosse assim. Tarararara, amém, tarararara, amém, tarararara, amém. E conseguem imaginar? Eu sei que a Vanelli já vivenciou danças circulares assim, mas você entra naquele. Ah, eu arrepio, estou toda arrepiada. Mas esse é comigo. Sim, podia ser só ele no centro, pode ser, Renata, é só uma opinião minha, tá? Tem a ver com aprender sobre o sofrimento, sem dúvida. Postura em Magdá, tá bom. Lígia, sim. Uhum. Eu tenho certeza que Madalena estava nesse círculo.
Ok. Walter, são as 12 eras zodiacais, sim. On é uma tradução para era, exatamente. Fala, Walter. Ah, eu queria uma explicaçãozinha ali de ti, do significado do Amém. O Amém é um mantra, né, que é muito repetido aqui, ele é muito presente, e ele deve ter um significado, claro que minimamente, assim, para a gente. Responde para a gente você, Walter, vai. Oi? Responde você para a gente, vai. E ó, a Yara também entende muito de amém, viu? Pois é, não saberia dizer, mas parece assim que há uma abertura de quem está recebendo. Então, eu só estou interpretando, porque eu não sei Uhum. assim, conhecimento sobre isso, mas me parece assim que seria a minha mente se abre para esse conhecimento. Eu acho que é uma coisa desse tipo. Mas eu queria uma explicação aí de quem estudou mais sobre isso. E uma observação também que é patente assim nesse hino é que é aquelas coisas que se veem em outras tradições, ou seja, para algumas pessoas mais adiantadas é dado um conhecimento mais purificado, mais elevado, mais que exige uma abstração maior, né? E isso não é só aqui, isso aqui é apenas um exemplo disso. Em outros Exato. lugares também isso acontece. Por quê? Porque para certos conhecimentos as pessoas têm que estar com um preparo anterior. Existem requisitos para que haja um acompanhamento ou uma apreensão do significado daquilo que está sendo ensinado. Por isso aquela célebre frase, não deis aos porcos, né? Uhum. E Porque, por isso que eu entendo que esse hino foi feito de uma forma muito reservada. Ele não era aberto e por isso não é divulgado. sim, por isso talvez que ele seja assim tão difícil de compreender na sua plenitude, né? Mas também há um outro elemento assim que a gente nota nesse hino, é que há uma teurgia, né? Com as forças celestes. Então, ah, Sim. Uhum. completamente diferente da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dar um tom completamente diferente, distorcido, em que tudo passa pela Igreja e pelo Por um intermediário. de um intermediário que vai interpretar corretamente e a única autoridade sobre tudo e sobre todos. Claro, evidente, porque aquilo era uma ordem, uma maneira de subjugar a, Uhum. aqueles que estavam ao redor Uhum. acreditando. Isso foi muito bom para quem é que gostou, quem será que gostou disso? Os poderosos, terrenos que viam naquilo uma maneira de unir o império todo. Sim, sim. Por isso que ele recebeu o aval do império. Manutenção do poder, né? Olha só, Walter, do que você disse, tem várias contribuições que colocaram aqui no chat, e eu vou ler, e eu já passei do tempo, gente, então nós já vamos daqui a pouquinho fechar. Mas tem vários comentários interessantes aqui. O Liliandro diz sobre que esse hino deve ser lido no silêncio, fora das distrações, em meditação, porque ele fala com a alma, não é para nada físico, é para sentir com a alma, né? Eu achei bem bacana. Mas, tradicionalmente, o amém é traduzido como assim seja, né?
E aí alguns aqui colocaram outras expressões, mas que traduzem de outros jeitos mais ou menos isso. E eu queria falar sobre, novamente, a percepção de ritmo e de cadência. A Lígia fala o amém como aconteça, né? Assim seja, aconteça. E Renata, a Renata diz aconteça, por favor, né? Por favorzinho. E quem foi que disse aqui? Ah, sim, a Renata mesmo está dizendo, significa conecto a isso agora. Tô nisso, é, é sentir essa conexão. E eu volto à questão da música. Quem conhece um pouco de músicas aqui, sabe que, não sei se eu posso dizer sabe que, mas aquele pulso que o ritmo costuma ter, aquele pulso forte, que quem não conhece música é aquilo que a gente geralmente sente bater no coração, aquele tempo que bate no coração, para mim é o amém. E é esse pulso que faz a gente entrar na dança. E por isso que eu me entristeço de não conseguir fazer esse hino num ritmo, né? Porque sim, ele traduziria provavelmente ainda mais do que apenas a discussão intelectual que a gente está fazendo aqui, mais ou menos tocado internamente pelas palavras de poder que foram usadas. Mas esse pulso, para mim, é representado pelo amém. E lembrem que amém vem derivado de Amon, e esse é um rito de bases egípcias, sem dúvida nenhuma, né? Jesus passou a sua adolescência no Egito, cresceu aprendendo tradições egípcias, né? Então, ritualística é com ele mesmo. Então, sem dúvida, isso está aí junto também. Quer dizer, sem dúvida para mim, tá? Não posso dizer para vocês que é assim, mas é como eu sinto. Estou me abrindo, assim, né? E eu vou sugerir que a Mazé traga o que ela quer trazer, que ela estava rindo a reunião toda, eu conheço a Mazé, ela estava assim, ela estava esperando você falar, e a gente precisa fechar. Rapidamente, À eu, vontade. eu acho, eu preciso ler mais umas 500 vezes esse texto e esse hino, de preferência sozinha também. Agora, isso que você falou agora, sobre ele ter sido escrito na a língua original aramaico, né? Acredito que sim. Isso Seria não é dito. interessante. Hã? Isso não é dito. Ah, Isso é a questão lógica. Era a língua mãe de Jesus e de João. Então é o sim, mais provável, tá. Mas ele foi acessado pela primeira vez, o primeiro texto veio o quê? Em grego? já em grego. Em grego. Seria interessantíssimo se nós pudéssemos ouvi-lo em grego. Yes! Pense que riqueza, porque mesmo em português a gente tem verbos que se escrevem muito comprido, e aí perde essa cadência que você está sugerindo e que eu acho que tem também, mas eu não consigo sentir muito assim em português. E aí eu tenho que usar o meu racional para tentar Uhum. compreender, e o ritmo faz parte, ele é mais um ingrediente da compreensão, eu acho. Então, procura alguém que sabe grego. Nós vamos ver na próxima reunião que existem alguns problemas extras relacionados a isso, e por isso eu estou convocando a intuição de cada um de nós e a memória, quem tem memória. É, entre as versões siríaca e grega, a, agora eu não sei se eu vou dizer errado, mas se eu não me engano, na versão siríaco está mais completo, mas ela perde muito a métrica e está mais ortodoxa, enquanto que a versão grega tem muito pouco, mas ela é mais gnóstica, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente pode tentar fazer esse esforço, sim, né?
mas eu vou ter que convocar alguém aqui que saiba grego e saiba música, né, e que se abra para sentir, né? Não, eu estou Eu propondo isso concordo com porque você. para mim a coisa da música é muito forte. E isso para mim é uma poesia. E é uma poesia que ela tem uma cadência. Ela precisa Uhum, da cadência para ser mais profundamente sentida. Tenho dito. concordo. A gente sentiria provavelmente muito mais, mas Uhum. façamos o nosso esforço para o nosso momento, né? Gente, mais algum comentário? Me desculpa porque eu não li tudo aqui. Ah, a Liz lembra, né? Bata e a porta se abrirá. É, nós estamos batendo. Isso mesmo. Posso tentar? O que, Elígia? Qual das coisas? Pode, eu só não sei qual das coisas que você está falando que você vai tentar. Ler em grego? Ok. Sim, amém é a palavra de poder, é o on, de certa forma, que estabiliza aquela etapa. Sim, que você tinha falado já, Vaneri, exatamente. Ela finaliza aquela etapa, e por isso que eu acho bacana ela ser o pulso, porque o pulso dá aquela fechada, né? E o próximo, e você entra naquilo, eu acho perfeito. Gente, eu sou professora de dança de formação, então, assim, quando eu vi esse hino, tá com tudo. Hum, é. A Laia, eu tenho só pedacinhos do original em grego, mas a gente pode procurar melhor. É, a língua portuguesa não foi feita para cantar. Tá, chega, chega. Gente, próxima reunião. Olha, eu deixei 2 reuniões para 5 páginas de comentário que tem aqui só. Mas aqui tem comentários, aqui tem umas 20 páginas de comentários, e em outros livros, em outros materiais, vocês também vão encontrar comentários. Eu não quero que a gente faça das 2 próximas reuniões uma discussão intelectual, apenas racional, de achar qual a palavra mais perfeita a ser colocada. Mas isso também terá espaço, porque quando você tenta, e a gente só tem as palavras, não é que só tem, mas as palavras são o nosso meio mais hábil, geralmente, de trazer as ideias, nós temos que saber fazer melhores escolhas também. Então, eu quero que vocês procurem um pouco mais, mas leiam o livro da Gnose de João, os comentários ao hino e outros materiais que encontrarem, e vamos conversar um pouco para ver o que mais ali está sendo dito. E aí, no dia 22, nós vamos ler o hino novamente, com mais cadência, quem sabe, com mais ritmo, quem sabe, né? Mas tendo mais elementos para adubar o nosso terreno, para tentar sentir e compreender mais a fundo, melhor, o que, quem sabe, a gente possa ter ouvidos para ouvir o que Jesus tentou dizer. Diga, Vaneri. Ai, gente, só para falar, mas eu não queria nem falar para de forma alguma podar a amiga Lígia, porque eu vou adorar ouvi-la musicando o hino. Mas nós temos, o pessoal da dança circular, um pequeno grupo, ele já musicado. Eu só não me lembro se ele está em inglês, sim, porque essa dança ela foi feita uma tentativa de retomá-la, né? Foi feita uma tentativa a partir dos estudos do Bernard Vosin, que foi quem a pedra fundamental do movimento chamado danças circulares. Na contemporaneidade, as danças existiram desde que o mundo é mundo, Sim. tá? Uhum. Mas, enfim, então eu posso compartilhar com vocês desde que a Lígia prometa que vai dar continuidade à sua ideia de trazer essa visão da sua olhada, tá bom? É, Trago sim, eu coloco no grupo, vou ter que procurar onde está direitinho, está guardadinho numa pastinha, e a gente ouve sem, né, sem julgamento, só acolhe. vai ser muito bom. Gente, eu estou muito contente, muito obrigada. Tá? Antes de fechar a reunião, eu quero destacar um ponto que eu não posso ser leviana e não comentar. Eu posso garantir a vocês que esse hino é muito poderoso e não deve ser usado, como disse a Vaneri, levianamente, tá? Vamos tomar muito cuidado.
Então, como disse o Liliandro, para uma leitura mais interna ou para uma reunião mais focada, íntima, muito cuidado, tá? Porque ele é muito forte. Ele é muito forte, tá? Então, assim, não, não jogais pérolas aos porcos, né? Tomemos cuidado e respeito ao mestre, porque são palavras de poder, sem dúvida nenhuma, tá? Eu gostaria de pedir que a gente, para fechar, imaginasse que estamos nós no círculo, Jesus ao centro, e estamos ouvindo as suas palavras, para poder fechar esta reunião. Formemos um grande círculo, que Jesus esteja ao centro, estamos de mãos dadas e ouvimos a sua voz que canta. Glória a ti, Pai. Glória a ti, graça. Glória a ti, Sagrado Um. Glória a ti, Espírito. Glória a ti, Sagrado Um. Glória à tua glória. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te damos graças, ó Luz, na qual não habitam trevas. Amém, amém, amém. Que assim seja e que a luz do Cristo possa brilhar em todos os seres. Gente, muito obrigada. Só para deixar as páginas para vocês seguintes. Dia 15, a gente vai ler os comentários e debatê-los, né? Dia 15, dia 22. E dia 29 a gente começa a Cruz de Luz. Que tenha um bom período de recesso agora e que a gente possa aproveitar muito, ouvir o hino internamente. Obrigada, gente. Obrigada, uma boa noite. Muito obrigada, foi muito, muito rico. Boa semana a todos. Até a próxima quinta. Tchau. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, abraço.
Bom, acho que eu vou derrubar todo mundo, tá? Tchau, tchau. Obrigada.